Olá, sejam bem-vindos, alunos do EJA, quinta fase. Muito bom ter todos vocês aqui conectados à nossa aula. Lembrando que a qualquer momento vocês podem aí tirar as dúvidas, participar e interagir no chat. Nós temos aí professores que estarão à disposição tirando as dúvidas de vocês. Vamos lá ao tema da nossa aula de hoje? O tema da nossa aula de hoje é os primeiros povoadores da Terra. Isso mesmo. Aula de número 32 vai falar aí sobre os primeiros povoadores da Terra. Lembrando que na nossa aula anterior nós já falamos um pouquinho aí desse conteúdo. Nós começamos aí falando sobre a primeira etapa ali da chamada pré-história, que é o período paleolítico. Lembram? Vocês aí fizeram suas anotações, vão recordar desse momento da nossa aula anterior. Hoje nós vamos aí ter um outro momento, na qual nós vamos falar do período neolítico, que vai ser marcado aí pelo desenvolvimento da agricultura e também do pastoreio. Isso mesmo. Então fiquem ligados à nossa aula, que nós vamos trazer aí cada vez mais informações sobre esse período. Período neolítico, período aí que vai ser marcado pela agricultura. Esse período também ficou conhecido como Idade da Pedra Polida. Isso mesmo, o período neolítico significa pedra nova, né? É aquele momento em que os humanos passaram a polir a pedra, foram aperfeiçoando aí os seus instrumentos para a fabricação, começaram a fabricação de machados e também de outros instrumentos. Por isso, esse período também ficou conhecido aí como Idade da Pedra Polida. Lembrando, período neolítico, Idade da Pedra Polida. Então, nós vamos observar que, diferente aí do período anterior, que foi o período paleolítico, nós vemos que o período paleolítico foi chamado de Idade da Pedra Lascada. O período neolítico, Idade da Pedra Polida. Isso mesmo. Então, nós vamos ver aí que esse fato possibilitou o aumento da eficiência das ferramentas, esse fato de aperfeiçoar, de polir a pedra. Então, fizeram ferramentas mais eficientes, armas mais eficientes, né, ali para sua proteção. Entre outras grandes conquistas desse período também. Nós falamos aí, eu falei para vocês ali no nosso momento de introdução, sobre o destaque importante da agricultura e do pastoreio. Por isso, os grupos humanos daqueles tempos ficaram aí conhecidos como agricultores e pastores, isso mesmo. Então, a gente vai ver aí o predomínio da agricultura. O homem vai desenvolver a agricultura. Lembra que no período paleolítico o homem era o quê? Nômade, porque ele ia em busca do seu alimento, ele migrava de um lugar para o outro, ele tinha essa necessidade em busca do seu alimento. Agora, não. Nesse período que ele vai descobrir, desenvolver a agricultura, ele vai mudar a sua forma. E a gente vai ver aí ao longo da nossa aula que ele vai deixar de ser nômade. Então, a gente vê aí que as principais características desse período aí é a questão da agricultura, né? Então, a gente vê aí esse momento marcado aí pela questão da agricultura. Um outro ponto importante também de falar desse período é a domesticação dos animais. Isso mesmo, o homem agora não vai mais precisar ir à caça, ele vai ali criar os animais bem próximo, né, ali da região onde ele está morando. Ele não vai precisar sair para caçar, ele vai domesticar esses animais, como as cabras, os bois, os porcos, cavalos, as aves, né? E isso vai melhorar a qualidade de vida desse homem aí. Então, isso aí é um momento muito importante. Então, lembrando que o homem deixa de ser nômade e passa a ser o quê? Sedentário. Professora, sedentário? Como assim, professora? Eu já ouvi essa palavra. Mas aqui no nosso conteúdo, ela quer dizer que o homem vai ficar fixo em um determinado lugar. Ele não vai mais precisar migrar de um lugar para o outro, de uma região para o outro. Este fato vai permitir o desenvolvimento das primeiras comunidades. Vão surgir as primeiras tribos, as primeiras aldeias, as primeiras vilas e as primeiras cidades. Então, o homem que antes migrava de um lugar para o outro vai agora, nesse processo de sedentarização, ficar
fixo em um determinado lugar e ali começar a desenvolver toda uma questão social, isso mesmo. Vamos ter aí vários destaques também para este período. Então, período neolítico marcado pela agricultura, pela domesticação dos animais e pela sedentarização, não esqueçam. Vamos falar também, neste período, sobre a questão da arte. Como era a arte? Havia arte, professora, nesse período aí do Neolítico? Sim. Uma das principais características também do período Neolítico é o desenvolvimento da arte cerâmica. O aumento da produção de alimentos levou à necessidade de armazenar esses alimentos. Lembrando que eles estão ali produzindo alimentos, né, através da agricultura. Então, vai chegar um momento que eles vão ter o chamado excedente, ou seja, vai sobrar, né, além do que eles precisam. Então, eles vão precisar armazenar. E isso vai impulsionar essa confecção de vasilhas de cerâmica. Ele vai ali produzir essas vasilhas para armazenar esse excedente aí da sua produção agrícola. Vejam que interessante aí a nossa imagem aí. Mostra justamente esses achados arqueológicos. Lembra que eu falei na última aula que a pré-história é estudada por meio desses achados arqueológicos, né, através também das pinturas rupestres, que nós podemos conhecer um pouco mais de como vivia o homem aí nesse período. Lembrando que os homens agora vão viver aí, começar a se organizar, né, nas tribos, né, nas vilas e depois nas cidades. Então isso eles vão ter a necessidade, vai trazer a necessidade de uma divisão social do trabalho. Isso mesmo. Os homens ficaram encarregados ali de caçar, de pescar, de proteger as suas vilas, né? Aquela função militar de proteção, né? O homem vai ali ter aquela função de promover a segurança, né, dessas vilas. Então a gente vai observar aí que, em contrapartida, a mulher vai ficar com as tarefas como cuidar dos filhos, né, ali de trabalhar com a agricultura, né, e também de preparar todo o alimento. Então vai surgir essa divisão social do trabalho. E com base na economia, professora, como era a economia do povo no período neolítico? A economia era baseada na troca, isso mesmo, o início da economia de troca. Como assim, professora? Lembra que eu falei do excedente da produção, né? Começa ali a sobrar, né? O aumento da produção vai gerar excedentes, vai sobrar, eles vão ter a mais do que eles necessitam para viver. Então, eles vão começar a trocar. Isso mesmo, eles vão passar ali a trocar por outros produtos em outras comunidades. Então, aí começa a se desenvolver uma economia, mas uma economia de troca, né? A gente vai ver aí que é a troca dos produtos. Lembrando que esse momento também do Neolítico, a gente vai ver uma outra característica importante, que é o aumento populacional. Isso mesmo, vocês já devem ter ouvido falar, né, nessa questão do aumento populacional, vai crescer o número de pessoas. E este aumento populacional, este fato, passou a gerar a necessidade de formar ali uma administração, né? Surge essa necessidade de formas de administração mais desenvolvidas, inclusive, né, com o estabelecimento ali de lideranças. Então, a gente vai observar essa divisão de tarefas, né? E a gente vai observar que vai haver a necessidade dessa administração. Então, a gente vai ver ali, né, o estabelecimento de algumas lideranças e também de algumas funções mais específicas, né, dentro desta comunidade. Viram aí quanta coisa interessante do período neolítico nós estamos vendo? E nós vamos ver agora um pouco mais da questão religiosa desse período. Professora, como era? Eu fiquei curiosa, eles tinham ali, praticavam algum ritual religioso? Sim, houve aí o desenvolvimento de práticas religiosas. Surgem aí alguns rituais, né? A gente vê aí alguns rituais culturais também, alguns rituais artesanais, né, voltados aí para esses cultos religiosos, né? Então a gente está vendo aí que são muitas, né, fases, né, que vai passar esse período neolítico. A gente vai ver aí se desenvolvendo muita coisa, né? E esse povo, esses primeiros povoadores da terra, eles vão passar por essa transição, né, que nós chamamos de transição da aldeia
para as cidades. Isso mesmo. A aldeia é toda a povoação, né? Normalmente ali rural, com poucos habitantes, isto é, um aglomerado populacional de categoria ali inferior à vila, podendo ali a gente dispor de autonomia administrativa e de economia de subsistência. Então a gente vê ali que é uma forma mais rudimentar de organização social, não é mesmo? E a gente vai ver que isso aí, né, vai começar a mudar, porque surgem nas primeiras aldeias neolíticas, o trabalho, né, vai ser dividido de acordo com o sexo e com a idade. Isso mesmo. Lembra que eu falei para vocês? As mulheres vão estar ali dedicadas à agricultura, ao preparo dos alimentos, né, a cuidar dos filhos. Já os homens, qual era a função dos homens? Caçar, cuidar dos rebanhos, cuidar da segurança do grupo ali a qual ele fazia parte. Isso é um ponto muito importante, né? As crianças e os idosos não trabalhavam, não esqueçam desse detalhe. Né, havia divisão aí do trabalho social entre mulheres e homens, mas as crianças e os idosos não trabalhavam. Né? Esse período neolítico também ficou conhecido como Revolução Neolítica ou Revolução Agrícola. Isso mesmo. Então, quando a gente fala do período neolítico, nós estamos falando ali de um período de revolução agrícola. Surge a agricultura, né? O homem deixa de ser nômade e passa a ser o quê? Sedentário. Então, essa sedentarização, o homem vai ficar fixo em um determinado lugar. Né, a gente vai ver aí que surge a maior quantidade de alimentos, né, justamente essa produção, eles vão produzir mais alimentos e esses alimentos aí, né, vai chegar um momento que eles vão ter o excedente, né, que vão passar até a trocar esse excedente, essa sobra, né, que sobrou ali, algo que passou além da conta que eles necessitavam para viver. Então a gente vai ver que esse excedente, essa maior quantidade de alimentos vai passar ali pelo processo de troca, que é uma forma de economia, né, nesse período. E houve também o crescimento populacional, né? A gente vê aí que a população vai crescer, a população ali vai correr menos perigo, a gente vai observar isso. Então isso vai trazer o crescimento populacional nesse período, né? Então a gente observa aí importantes características aí para a gente fixar do período neolítico, período da chamada Revolução Neolítica ou Revolução Agrícola. Já as cidades, né, se distinguem aí das aldeias. E por quais características, professora, a gente pode dizer que essas cidades se distinguem aí das aldeias? Eu vou trazer aqui para vocês 3 características. A primeira que vai diferenciar as cidades das aldeias é a questão da especialização do trabalho. Isso mesmo. Houve aí a necessidade, né, de aumentar a oferta de alimentos, eles passam a trocar esses excedentes, né, de produção. Há uma progressiva especialização do trabalho, então o trabalho vai ser dividido, vai ficar mais especializado. Então esse é um dos pontos aí, a especialização do trabalho vai distinguir aí, né, as cidades das aldeias. A outra característica é a questão do comércio. Né? A gente vai observar aí que o comércio feito com regularidade, então aquela questão da troca de algo que se produziu por algo que se necessitava, então a gente observa aí essa questão da troca, o comércio feito com regularidade, né? Surge aí a mais pessoas especializadas em fazer trocas, então a gente vê aí que surgem quem? Os comerciantes, isso mesmo. Então a gente vê aí que esse excedente de produção vai trazer aí, né, uma necessidade de trocar, uma forma de economia, vai trocar com outras aldeias, com outras vilas, né, com outros grupos ali, e vai surgir aí, né, essa pessoa especializada em fazer essas trocas, que é o comerciante, como nós conhecemos hoje. O terceiro ponto é a centralização do poder. Isso mesmo. As disputas por terra, vão surgir aí as disputas por terras, né? Surge aí, lembra que eu falei na divisão ali do trabalho, a gente vê que vai ter essa necessidade aí social de ter uma liderança, de ter chefes,
né? E também de se cobrar impostos, né? Lembrando aí que é uma necessidade para manter a organização e a administração, então surge essa necessidade aí dos chefes e também dos impostos. Uma curiosidade aí, vamos trazer algumas curiosidades sobre o Neolítico. Surgiram e desenvolveram-se as primeiras grandes civilizações, como por exemplo a Mesopotâmia, ali que ficava entre os rios Tigres e Eufrates, né? A civilização egípcia ali no vale do rio Nilo, no nordeste da África. A religião começou, né, a se formar nesse período. Os homens do Neolítico acreditavam, né, nas divindades protetoras. Teve o início aí as primeiras tradições musicais, né? A música primitiva desse período estava ligada aí aos rituais. Isso mesmo. Estava aí ligada àquele momento dos rituais, né? Ali festivos e também rituais religiosos. Olha que legal. Essas curiosidades trazidas aí na nossa aula é para enriquecer ainda mais o nosso conteúdo, para lembrar você aí do conteúdo que a gente viu ao longo da nossa aula. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula, tenham feito as suas anotações e nós vamos agora para a nossa dinâmica local interativa, a nossa DLI. Vamos lá. Trouxemos aí, né, na primeira questão, de acordo com o que foi desenvolvido em aula sobre o período aí neolítico e lembrando aí dos seus conhecimentos, né, aí de todo o tema que foi abordado na nossa aula, podemos afirmar que. Então, vou deixar aí uns minutinhos para que vocês leiam toda a nossa DLI, né, nossa primeira questão com calma, respondam. Vou ler agora com vocês a segunda questão também. Vocês vão ter um tempo aí para responder essa questão. A segunda questão, descreva as características que distinguem a cidade da aldeia. Então, o que vai mudar de uma para a outra? Né? Então, essas são questões muito legais. Participem aí depois no nosso chat. Né? A gente vai aí para esse momento aí da nossa DLI. Vamos lá.
volta aí desse momento, né, que deixamos aí a nossa DLI para que vocês analisassem, respondessem, participassem, interagissem aí no nosso chat. Quero agradecer a participação de todos vocês, é muito bom ter todos vocês conectados à nossa aula, tirando dúvidas, participando, respondendo a nossa DLI. Quero agradecer aí aos professores também que estão conectados aí no nosso chat, que estão aí nos auxiliando, estão aí à disposição para ajudar todos vocês, alunos conectados à nossa aula. Vamos lá à nossa primeira questão? A nossa primeira questão, ela diz o seguinte: de acordo com o que foi desenvolvido em aula sobre o período neolítico e também por meio dos seus conhecimentos que vocês adquiriram ao longo da nossa aula, podemos então afirmar que. Vamos aí tais três, né, afirmativas, nós vamos ler elas e ver aí qual melhor, né, a gente pode afirmar que está correta, né, qual a gente pode escolher aí como alternativas corretas. Vamos lá, as três afirmativas. Na primeira, o Neolítico teve início com o desenvolvimento da agricultura e do pastoreio. Olha só essa afirmativa, ela é correta. Lembra no início da nossa aula que a gente trouxe aí, né, inclusive imagens da agricultura, do pastoreio, né, justamente desse momento aí de desenvolvimento da agricultura, desse momento de desenvolvimento aí da domesticação dos animais, que é uma das características importantes do período neolítico. Lembra que o período neolítico foi chamado de Revolução Neolítica e também de Revolução Agrícola. Então é marcado aí justamente por esse momento. O homem deixa aí de ser nômade, de ir migrando de um lugar para o outro em busca de alimento, se torna ali, né, o homem que a gente fala sedentário, que fica fixo a esse processo de sedentarização. O homem vai ficar fixo num determinado local e vai ali produzir o seu alimento por meio da agricultura, por meio da domesticação dos animais. Então a afirmativa número 1 está correta. Vamos à afirmativa número 2, vamos lá. A afirmativa número 2 diz o seguinte: no Neolítico, os homens eram caçadores e coletores. Então, essa afirmativa, a gente tem que ter algum certo cuidado aí, né? Os homens ainda praticavam da caça, né? Mas os homens aí estavam domesticando os animais, eles não dependiam somente aí da caça, né? Essa é uma característica do período paleolítico, na qual o homem, né, era caçador e coletor, né? O homem do Neolítico caçava, mas, né, ele já produzia o seu alimento por meio da agricultura. Então, a alternativa número 2 está incorreta. Então, até agora nós temos a afirmativa número 1 como correta. Vamos até a afirmativa número 3. Esse período também é conhecido como Idade da Pedra Polida. Afirmativa correta. Lembrando que o período anterior, o período paleolítico, é conhecido como período da pedra lascada. E o período neolítico também ficou conhecido como Idade da Pedra Polida. Então, temos aí afirmativas corretas, número 1 e número 3. Vamos lá ver. Então, assim nós podemos assinalar qual. Isso mesmo, a alternativa é apenas os itens 1 e 3 estão corretos. Vejam que interessante aí. Muito bom ver a participação de vocês, muito bom ver todos vocês acertando aí, né? A gente agradece a participação de todos vocês. Vamos agora à nossa segunda questão. Vamos lá. Descreva as características que distingue aí o homem, né, distingue esse período de cidade para aldeia. Então, essa transição que faz essa diferença, né, distinguir, justamente tem essa diferença aí de cidade para aldeia. Lembrando, né, que a gente tocou várias vezes, eu trouxe para vocês aí 3 características importantes, né, que fazia essa diferenciação. E vamos ler agora aí, né, eu trouxe para vocês o nosso gabarito, que a gente vai poder ler juntos essas características. Nós vamos conhecer, eu vejo que todos vocês estão aí participando, é muito bom ter a participação de vocês no chat, né? Então, esse período, a primeira característica é a especialização do trabalho, né? A gente vê aí que há necessidade de aumentar a oferta de
alimentos, né? Esse excedente de produção, essa progressiva especialização do trabalho, vai trazer aí o quê? Lembra de um ponto importante? O comércio, por meio da troca, aí nessa primeira base econômica é por meio da troca, né? O comércio passa a ser feito aí com regularidade, a gente já vê que começam as coisas a mudar, né? Quando esse comércio passa a ser feito com regularidade. Trocar algo, né, que você produziu por algo que você necessita. Surge aí, né, pessoas especializadas. Lembra que nós falamos aí para realizar esse processo de troca, que é quem? Os comerciantes, né? Então nós podemos observar também que a centralização do poder, lembra que eu falei, né, vai surgir aí disputas por terras, né? Surge a necessidade de chefes, né, de pessoas ali para liderar, né? A gente observa aí também que vai surgir a necessidade da cobrança de impostos, né, que vão ali manter essa administração. É muito bom ter todos vocês aí participando, muito bom que vocês tenham entendido a nossa aula, né? Aguardo vocês nas nossas próximas aulas. Até lá! A sua aula continua no próximo vídeo.